Então vamos lá. Então, aqui a gente vai passar algumas informações gerais, então pode passar. Então, vocês já fizeram as apresentações, pode passar também. Próximo. Bom, a ideia é a gente fazer algumas regras combinadas. Como eu não vou conseguir digitar, então eu vou fazer o seguinte. A gente vai combinando aqui, vocês vão falando o que vocês acham importante, mas se a Laura do suporte quiser digitar, ela vai digitando para nós. Senão, depois eu mando para vocês também, tá? Então, o que vocês acham importante que a gente coloque como combinados, né? Num encontro síncrono? Vão me dando ideias aí. Se quiser, também pode escrever no chat. Uma coisinha bem rápida, para a gente não atrasar mais, que já atrasou. Nenhuma ideia, pessoal? Tá, eu vou falar algumas coisas. Tipo, a gente manter o foco no assunto do dia, porque a gente não ir muito além, senão a gente acaba perdendo o foco e perdendo tempo, né? E também quando vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação na área, podem falar sem problemas. Todos aqui estão para se ajudar. Todos aqui também querem aprender. A dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Então, não ter receio de colocar opinião, né? Isso é muito importante. Para a gente já definir isso de saída, né? E também não ter medo de errar, porque errar todo mundo erra, né? Então, nos próximos encontros, então, hoje foi um pouco complicado, primeiro dia, entrar na sala certa, né? Tem esses detalhes. Então, a partir dos próximos encontros, a gente tenta entrar um pouco antes para evitar esses transtornos que podem acontecer de novo, para a gente começar bem no horário e daí tudo flui. Que nos próximos encontros nós vamos ter 3 casos clínicos, então isso vai demandar um pouco mais de tempo, né? Pelo menos meia hora em cada caso clínico. Quando a gente vê, passa 2 horas rapidinho. Bom, também tem coisas que a gente pode falar aqui que o ideal é manter dentro do grupo, né? Não falar fora do grupo, porque a gente aqui é um grupo de amigos, né? Mas é bom a gente manter o que a gente conversa aqui dentro. Eu não sei se vocês têm mais alguma colocação para eu não ficar falando sozinho. Podem falar aí o que vocês pensam. Nada? Eu não sei, eu estou vendo quase todas as câmeras fechadas. Vocês estão me escutando bem? Está todo mundo mudo, com câmera fechada? Ah, na TL mostrou a carinha. Tá. Outra coisa também, toda pergunta é bem-vinda, viu? Por favor. Tá, tudo bem, Laura. Eu, eu mando para eles depois, não tem problema. Eu coloco lá na plataforma. E também escrever na plataforma, né? Ah, e também evitar repetir o que o outro já falou para a gente ganhar tempo, né? Isso é uma coisa importante. Bom, tem assuntos que vão ser polêmicos. Hoje eu vou trazer alguma coisa que é o que eu penso,
mas vocês também podem pensar diferente. Então, quando chegar nesse momento, eu vou querer também a opinião de vocês, porque o importante era a gente trazer assuntos polêmicos para ver a opinião de todos. Porque muitas vezes a opinião, por exemplo, uma opinião formada minha, eu juro que esteja certa, vocês podem vir com argumentos bem sólidos, né, consistentes, e daí isso vai fazer com que eu realmente reveja a minha posição e aprenda com vocês. Então, a gente aqui é importante trazer uma diversidade de opiniões. E deixa eu ver o que mais. Bom, aqui todo mundo é igual, né? A gente não vai ficar, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? Todo mundo é igual. Então, isso é uma coisa que a gente pactou entre os tutores, né? Para deixar as turmas bem homogêneas nesse sentido. Bom, ó, eu falei tudo. E procurem ler os assuntos lá, os materiais da plataforma. Eu sei que é bastante coisa, o curso é denso, mas o curso é muito bom. A gente aprende bastante coisa. Eu também, como o Luiz, há muitos anos eu estudo plantas medicinais e é algo inesgotável. A gente estuda, estuda e nunca sabe, né? A gente sempre aprende mais. Então, eu também aprendi muito com o material deste curso e isso faz parte, né, da nossa caminhada. Então, estudar faz parte, a gente sempre aprende. Então, Laura, pode passar para o próximo, que depois eu mando essas regras para eles. Então, os casos clínicos é esse geralzão que a gente vai ver. A apresentação do caso, uma discussão breve, né, do caso, sinais de alerta, lista de problemas, discussões em cima disso, e depois perguntas que tem ao longo dos casos que vocês viram, né? Plano de cuidado, prescrição. Hoje até não tem tanta prescrição, a gente vai ter mais prescrição nos outros dias, né? Dos outros encontros. Também comentários e evolução do caso. Então, isso é um geral dos casos clínicos. Próximo. Bom, nós estamos tendo um momento atual em que tem uma certa briga entre o Conselho Federal de Medicina e o de Farmácia. Então, aqui a gente vai deixar isso de lado, porque a gente quer aqui realmente falar de fitoterapia de planta medicinal. Então, essa questão agora do farmacêutico não prescrever plantas medicinais ficou muito polêmica, né? Então, é uma pena que aconteceu isso. Então, aqui no curso a gente não vai entrar no mérito, quem está certo, quem está errado. Então, a gente só não queria que tivesse acontecido isso, né? Mas aconteceu. Então, pode passar o próximo. Então, como eu disse, esse assunto não será objeto de discussão. E esse curso também não é um curso de especialização. Ele não confere prerrogativa ou habilitação de prescrição a nenhum profissional. É um curso para aprendizado, tá? Ele não habilita, ele traz conhecimento. Porque as atribuições legais de prescrição estão a cargo de cada conselho profissional. Não é objetivo deste curso, tá? E este curso não contém nenhum tipo de posicionamento por parte do Ministério da Saúde, do Departamento de Assistência Farmacêutica, da Fiocruz, da USP e dos tutores em relação a este assunto, tá? Então, isso é um geralzão. Então, muito obrigado, Laura. Daí pode entrar no primeiro caso clínico, que é o xarope de guar. E, por favor, vocês podem abrir o microfone a qualquer momento para tirar dúvida. A gente pode fazer o seguinte, né? Quando alguém quiser falar, levanta a mãozinha e tem um lugar ali onde tem reações bem embaixo, vocês devem estar enxergando no computador de vocês ou no celular. Mas se vocês não encontrarem, vocês igual me interrompam, porque daí eu vou vendo quem quer falar, certo? Então, o nosso primeiro caso clínico é o xarope de guaco. Pode passar.
Já são 3 horas, mas meia hora para cada caso vai dar tempo. Ainda deu certo. Então, a gente vai apresentar o caso clínico, a anamnese do paciente, a identificação dos problemas e a resolução desses problemas. Próximo. Então, aqui está a anamnese. Então, é uma mulher de 35 anos, casada, mãe de 2 filhos, ensino superior completo, é fisioterapeuta e trabalha em uma clínica de reabilitação neuromotor. Ela mora em uma chácara na zona rural, nega possuir animais de estimação, mas ela tem diabetes tipo 2 e ela usa esses medicamentos, metformina, empagliflozina e ainda tem asma diagnosticada e ela toma beclomethasona, tá? Mas ela nega outras doenças ou alergias. Mas ela apresenta um quadro de tosse de 5 dias, então é uma situação nova. E ela iniciou por conta própria o uso de xarope de guar, comprado em uma farmácia. Ela está se sentindo um pouco melhor, mas às vezes assim ela procurou um profissional de saúde para ver se ela fez a coisa certa. Então agora a gente vai discutir esse contexto. Próximo. Bom, daí o profissional de saúde verificou que ela tem um bom estado geral, que ela está corada, hidratada, acianótica e anictélica. E ela não tem febre. E a pressão é 12 por 8 e a frequência cardíaca 80 batimentos por minuto. Então, está tudo dentro do normal. A frequência respiratória é 14 inspirações por minuto. A ausculta com murmúrio vesicular positivo, então simétrico. Quando se fala em simétrico, então é nos 2 pulmões. Então, não tem problema de secreção pulmonar, porque está mostrando respiração normal e também sem ruídos adventícios. Então, a respiração dela está normal. Próximo. Agora, a hemoglobina glicada está em 6,5%, a glicemia em 112. Então, agora a gente vai discutir, a partir desse momento, essas questões, o que está bom, o que não está bom. Mas o hemograma e o lipidograma estão normais. Próximo. Então, esse é o quadro, tá? Então, agora eu vou pedir para a Laura dar um pause, né? Porque sempre quando tem pausa para discussão... Não precisa tirar a apresentação. É só não seguir adiante nos slides. Quando é pausa para discussão, a gente vai trazer o debate, tá? Tá bom, combinado. E, e daí... Mas enquanto volta a apresentação... Ah, já voltou. Então, agora a gente vai começar a conversar. Agora vocês vão participar. Então, o que vocês mais perguntariam a ela, além de tudo que trouxe agora este caso, mas que outras coisas seriam importantes a gente perguntar? Agora deixo com vocês. Vocês podem escrever no chat ou abrir o microfone. O Roger, Sim, o que mais me pegou aqui foi, logo na primeira linha do quadro, né? Está com quadro de tosse seca e não uma tosse produtiva, né? Obviamente, quando você coloca ali os parâmetros de bioquímica, a mim parece que a glicose já está alta, com medo de xarope. sim, Mas o que está me chamando mais atenção aí é essa questão de tosse seca e não tosse produtiva. sim, tá certo. Eu também penso igual. Quem mais ajuda o Luiz? Qual dose do xarope que ela está utilizando? Se ela está tomando algum outro medicamento, tipo um anti-inflamatório, algum anticoagulante. Se tem algum histórico na família de alguma doença respiratória, tipo pulmonares, tuberculose, alguma coisa assim. Ótimo. Olha, enquanto
quanto desdobramento pode dar num caso, né? E a gente ainda pode trazer mais coisas, né? Então, mais alguma opinião? E se ela já teve alergia a alguma planta, algum medicamento? Também é importante. Até porque uma tosse seca também pode ser alérgica, né? Então, isso é importante, né? Mais comentários? Bem, professor, é bom perguntar para ela a questão se ela está tomando alguma medicação de corticoide, abaixo de corticoide, né? A base de corticoide, prednisona, dexametasona, porque ela é diabética e com o açúcar do guaco pode né, ter um sinergismo na glicemia e aí ela mais tarde sofrer de uma hiperglicemia aí, né? Mesmo que está tomando a empagliflozina. Então é interessante perguntar isso aí, né? Especificamente, se ela toma dexametasona, toma prednisona, toma algum tipo de corticoide, né, budesonida no nariz, ou algum outro tipo de antihistamínico. Então é bom estar perguntando isso aí. Ótimo, obrigado. Pois é, Célio, aí já é uma complicação. Se você vê um medicamento em uso, está lá dizendo que ela tem uso regular em beclometasona, até mesmo porque ela indica uma asma, né? Sim, asma. Ela já fala ela já usa um corticoide. O corticoide é a beclometasona inalada. Pois é, e se ela usa, né, já o corticoide, esses glicorticoides, O eles são o quê? DM2, Aumentam o açúcar, né? Anel glicogênese, né? Então, somado a um xarope guapo, que é açúcar, né, poderia pedir até uma formulação. Olha, se o xarope está fazendo bem para a senhora, você vai ver que diminuiu a tosse, diminuiu tudo. Tá, a senhora podia até continuar com o xarope guaco, mas sem açúcar. Né? Uma situação, né? Um xarope que não tivesse açúcar ou diminuísse. Eu não sei como que vocês são farmacêuticos conseguem manipular. Vocês entendem mais do que eu, que sou médico nessa manipulação. Sim, Mas quanto menos açúcar para ela, eu acho que seria melhor, né? Quanto menos carboidrato, essas coisas aí, seria melhor. isso, tá O, certo. o fitoterápico produzido numa farmácia viva, ela é feita de açúcar. Mas o xarope de guaco comprado em farmácia, ele é feito de sorbitol. Então, o diabético ele pode tomar o xarope que tem na farmácia, não das Opa, farmácias. entendi. Isso já é bom, já aprendeu uma aí. É o sorbital que está na farmácia, lá na farmácia normal. Da farmácia viva é o açúcar. Isso é bom já saber essa informação. E também farmácias de manipulação, né? Elas também podem fazer xaropes dietéticos, né? Então, já existe essa possibilidade. Gostei aqui da As discussão. farmácias de manipulação, Roger, eles optam mais por fazer com sorbitol do que com o xarope, com açúcar, porque o sorbitol ele não cristaliza. Já Ah, o xarope feito com açúcar, com o tempo ele vai cristalizar. Se você não fazer o xarope verificando a temperatura, não ultrapassar de 80 graus, se não formar açúcar invertido, ele não vai cristalizar, mas se formar por um acaso o açúcar invertido, o xarope cristaliza. ok. na verdade, é chamado de etolito, né? Essa forma. Quer dizer, xarope acho que seria só álcool com açúcar, não é isso? Não sei. Eu trabalho pouco com eu, na verdade, nunca trabalhei com manipulação, mas seria um edulito, não é isso? O xarope, ele é o clássico, é açúcar, água, e daí incorporado do ativo, né? Isso é o xarope clássico.
E usar também o Nipagin, né, como Conservante. conservante. Isso. Geralmente na manipulação, quando a gente faz o dietético, o sugar free, a gente coloca Cabopol, ou Cabopol, CMC, desculpa, que é uma variante que dá viscosidade, substituindo o açúcar. Ótimo. Aí ele complementa essa característica. E aí vai o sorbitol, alguns outros adoçantes para complementar aquela questão de doçura. Beleza. Vamos seguir ou vocês têm mais comentário? Professor, eu tenho uma dúvida, Sim, certo? sim, Ele lá no caso, ele diz, certo, que o paciente está usando xarope de guaco e a principal característica que a gente lembra, que pelo menos que eu recordo do guaco, é a característica dele ser expectorante, certo? sim. Só que um contraponto que eu percebi é que a tosse está seca, mas se a tosse seca, será que ele teria a mesma finalidade? Seria realmente o guaco a alternativa ou seria interessante usar outra coisa? Só um outro um anti-inflamatório? Ou alguma substituir uma atividade anti-inflamatória? E a gente vai comentar isso mais pro finalzinho, mas eu concordo com você. Mas assim, ó, Vale a, já teve ensaio lembrar, clínico, a antiga SEMI aqui no Brasil, que era anterior à Anvisa, tá? Ela fez ensaio clínico com o guaco, no caso, naquela época foi micânia aglomerata, e eles comprovaram a ação antitussígena e também broncodilatadora. Só deixa eu ver aqui que eu escrevi isso há pouco. É que o ensaio clínico determinou duas coisas só. Ah, para isso que eu ia complementar, que o guaco ele não é só expectorante, ele é, também é um dilatador, né? é, E excelente broncodilatador. Então, às vezes, até na tosse seca, como ela tem uma asma, pode ser que ajude, inclusive ajude o efeito dos medicamentos asmáticos, né? é. Então, ele É, não é usado apenas como expectorante. ó, eu achei aqui. Estudo clínico foi antitussígeno e broncodilatador, tá? Então, o antitussígeno, por si só, se a gente for pensar a palavra, é combater a tosse. Então, poderia ser produtivo ou não. Mas eu concordo com vocês. Quando a gente pensa em guaca, a gente sempre pensa em tosse produtiva. Mas o ensaio clínico ele determinou ação antitussígena. E tem essa ação broncodilatadora. Mas, claro, teriam outras opções. Então, isso a gente vai trazer agora ao longo aqui da nossa análise, né? Daí também eu vou querer ver a opinião de vocês, porque eu no meu raciocínio, fui para o lado da tosse alérgica, tá? Mas daí também eu quero ver o que vocês pensam. Então, isso que vai ser legal, porque nós temos aqui integrantes da região centro-oeste, da região sul, sudeste, então, e também do nordeste. Então, a gente tem do Brasil do norte ao sul. Então, o que vocês conhecem nas regiões de vocês pode ser muito diferente da minha, que eu sou do Rio Grande do Sul. Então, isso que vai ser o bom, a gente vai trazer o regionalismo aqui para o nosso estudo. Então, isso que eu quero trazer ainda, que vocês contribuam com o que vocês acham que seria um substitutivo do guaco. A Bianca levantou a mão. Aqui eu prescrevo muito o guaco, não só como expectorante, eu prescrevo ele também pensando na ação broncodilatadora. E tem uma ação muito boa, assim. Minhas filhas também são asmáticas, e assim, a tosse pode ser uma crise asmática, né? Então, você precisa de um broncodilatador. E Isso. então pode ser que ajude bastante nisso aí, né? Porque aí, tendo a broncodilatação, a beclometasona que ela já toma, vai fazer uma ação melhor local ainda mais no pulmão, né? Então, eu acho que é interessante sim a opção, e ainda mais que é o industrializado, que provavelmente é o sem açúcar, então eu acho que não deve estar alterando tanto esse tratamento dela, né? Se ela sentiu uma melhora, eu manteria, não trocaria, não. Isso. Tem os dois lados, né? Isso que vocês trouxeram da ação broncodilatadora
e o que eu comentei de ação antitussígena, que é algo geral. Mas muito bom aqui a nossa discussão. Então, Eu, que eu mais? também não trocaria. Eu também não trocaria, não, professor. Tá, Por esse motivo aí, pela antitussígena e por ser broncodilatador, pela questão que a colega disse, né, por não estar interferindo na grifose diretamente, e por uma coisa, o que ela toma para asma já ameniza o processo da histamina. É antihistamínico também. Então, se for uma tosse alérgica, o alopático que ela está tomando para asma já vai combater também a alergia. Então eu manteria o guaco. ótimo. Tá bom, muito obrigado. Então, vamos pedir para nossa auxiliar técnica aí passar o slide. Próximo. Então, aqui a Irisene falou um pouco disso, né? Então, aqui eu coloquei se a pessoa teve contato com alguém com bronquite aguda ou com alguma doença pulmonar contagiosa que possa explicar essa tosse repentina que faz 5 dias que ela teve, né? A gente tem que esgotar as possibilidades, né? Na anamnese, a gente tem que tentar ver de tudo para entender a causa de onde surgiu o problema. Próximo. E também, como vocês já comentaram, qual é o medicamento para tosse utilizado e qual é a dose, né? Então, então aqui está. Daí, fazendo essa pergunta, ela disse que estava usando um xarope de guaco do laboratório Herbalife, uma colher de sopa 3 vezes ao dia, durante 5 dias. Próximo. Então, esse fitoterápico, ele então, tem um alívio sintomático de afecções produtivas das vias aéreas, mas como eu comentei, ele tem essa ação antitussígena de forma geral, como já foi feito o ensaio clínico da CEMI, né? E ele é broncodilatador expectorante, como a gente já comentou aqui. Então, contraindicações. Então, na gestação, lactação para menores de 18 anos. Daí aqui eu quero fazer uma observação. Lá no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, vocês vão encontrar a Micânia glomerata e a Levigata, tá? E daí ali é bem diferente alguns cuidados de um e para o outro. Então, aqui eu quero trazer para vocês para a gente ter uma visão crítica, tá? Porque tem coisas no formulário que eu acredito que poderiam ser modificadas da maneira como está escrito. Então, o que acontece? Lá, a Micânia Levigata poderia ser usado um xarope acima de 12 anos. Só que daí, quando vai lá nas contraindicações, fala que seria acima de 18. Então, já tem essa questão dúbia, né? Então, teria que ser feita uma padronização. E quando a gente vai para a micânia aglomerata, está escrito 18 anos. É adulto. E, para mim, pode ser usado abaixo de 18. Só que lá na Livigata está escrito 12 anos para usar xarope, mas contraindicado para menor que 18. Então tem uma contradição, tá? Então tem coisas que a gente precisa olhar com um olhar crítico, tá? E a mesma coisa é a questão da posologia das plantas. Tem plantas que podem ter dosagens que eu considero subclínica lá no formulário e tem plantas que têm uma dose muito alta. Então, aqui eu dou uma opinião, mas vocês também podem pensar diferente. Mas eu quero trazer esse olhar crítico, porque muitas vezes, tanto o formulário quanto um livro técnico de um autor consagrado, a gente pode olhar e não concordar muito com a questão lá da prescrição. Então, eu só vou explorar um pouquinho mais isso. Tipo, lá no formulário a Micânia Levigata fala de 0,4 a 0,6, se não me engano, 0,4 a 0,6 gramas de droga vegetal. Eu, particularmente, acho muito baixo. Eu acho uma dose subclínica, mas tem outros farmacêuticos que acham que é o suficiente.
para uma decocção, eu acho muito a pouca planta. Porque se vocês forem olhar o comparativo do formulário da Micânia Glomerata para a Levigata, em termos de planta usada, é muito diferente de uma a outra. Eu sei que a Levigata tem mais cumarina do que a Glomerata. Poderia, por isso, ser usado menos planta. Mas eu acho que é uma mudança muito radical, muito menos planta. Eu acho que 0,406 gramas é muito pouco, mas essa é a minha opinião. Assim como tem outras plantas lá, a malva, que está com quase uns 7,5 gramas, quase 10 gramas, para fazer uma decocção de uma xícara de chá, eu acho muita planta. E o autor é super conceituado, é o Canigueral que trouxe o conceito de fitoterapia, um dos que trouxe o conceito de fitoterapia. Então, é uma pessoa super consagrada. Então, vejam, a gente tem que fazer um olhar crítico. Será que realmente é? Então, eu olho qualquer livro, mesmo super conceituados, eu faço meu olhar crítico. Então, esse curso é muito para trazer esse olhar crítico. É isso que eu quero que vocês façam, um olhar crítico. Porque com isso a gente aprende e a gente acaba buscando também outros autores, outras informações, outras posologias, e a gente vai montar a que a gente acha mais adequado em cima de tudo que a gente pesquisou. Não é que um está certo e o outro está errado. Aquele autor acha que está certo, tudo bem, mas a gente não precisa também achar que está certo. Então, este curso é para isso, para vocês terem esse olhar, certo? Assim como, às vezes, bom, isso eu vou falar na hora das tinturas. Não vou falar tudo agora. Eurislene. Está com o áudio fechado. Não seria porque talvez não tem nenhum estudo clínico comprovando que só depois de 18 anos, talvez assim, eu só tenho estudo após 18 anos, talvez não tenha nenhum estudo clínico de 0, de 2 a 16 anos ou a 14 anos. Tem estudo clínico comprovando a eficácia do xarope de guaco abaixo de 18 anos? Isso realmente eu não sei. Talvez não, por isso que tem essa limitação de 12 anos. Mas aí, desculpa, eu falei truncado. Lá diz que pode ser usado acima de 12, mas na contraindicação fala maior que 18, daí está contraditório. Mas eu concordo com você. Eu acredito que não tem ensaio clínico abaixo de 18. Mas então teria que ser padronizado no formulário tudo 18 e não tá, né? E realmente é muito difícil ter ensaio clínico abaixo de 18 anos. Por isso que tem tanta limitação de posologia de plantas abaixo dessa idade. E claro, quando a gente fala em criança, a gente tem que pensar em idade e em peso, né? Porque uma criança de 4 é bem diferente de uma criança de 7. Então, a gente tem que considerar o peso. Então, quem trabalha com plantas na área da pediatria, os médicos, eles sempre avaliam a dose gotas por quilo por dia, né? Ou miligramas da substância por quilo por dia. Então, a gente tem que ter esse olhar bem mais apurado, né? Então, continuando aqui nas contraindicações. O uso contínuo não deve ultrapassar 15 dias. O tratamento pode ser repetido se necessário após intervalo de 5 dias. Dose acima das recomendadas pode provocar vômitos e diarreia, além de provocar sintomas dispépticos. Mas, assim, é dose acima das recomendadas, tá? Então, já é dose excessiva. Dose excessiva sempre vai dar mais problema, né? Então, a questão aqui de não usar concomitantemente com anti-inflamatórios não esteroidais, por uma questão de sangramento, né? Para afetar a coagulação. A questão de anticoagulantes aqui, vocês já falaram. O uso prolongado pode provocar taquicardia, vômito e diarreia, e recomenda-se maior critério na administração de guaco em pacientes com quadros respiratórios crônicos não diagnosticados, devendo-se afastar a hipótese de tuberculose, bronquite e câncer. Então, essa tosse que ocorreu nos últimos 5 dias, ela pode ser uma tosse alérgica, mas pode também ser uma tosse
uma complicação maior, né? Pode ser um sinal de bronquite, pode ser um sinal de tuberculose, pode ser um sinal de câncer. Então, tem que se avaliar isso, tem que fazer análises, né? Então, imagens de laboratório, exames mais detalhados para a gente saber realmente o porquê dessa tosse. Então, isso é muito importante. Então, ela ter começado a usar um xarope para eliminar a tosse, a gente tem que descobrir. Isso é uma medicina integrativa. É descobrir a causa do problema e daí começar o tratamento e não inverter, não começar o tratamento sem saber a causa. Próximo. Então, vocês fariam mais algum exame rápido? E aí? Alguma ideia? Então, vou Viria falar. coagulograma, né, doutor? Desculpa, eu O não entendi. coagulograma, o coagulograma, porque se ele tem risco de hemorragia com outros esteroides, ou até poderia ver se o coagulograma dela, né, para não correr risco lá para frente, né? Ou se perguntar se ela está tomando a S também, ou alguma coisa assim, né? E pedir para a gente ter uma certeza se continuaria ou não. Agora, com essas contraindicações, já tem que pensar se continua ou não, né? Sem ver esses exames dela. Sim, obrigado. Então, você faria também a ausculta pulmonar, verificaria a temperatura dela, se realmente ela está com febre ou não, para excluir a febre. Verificar a saturação também acho importante, a glicemia, É, a porque ela é glicemia, diabética, né? sim, E classificação da tosse, já que lá está relatando lá que a tosse dela é seca, né? Então, nós já temos um fator aí que a gente vai ver se ela é agravante ou não, através da tosse seca ou uma tosse produtiva. certo. Aí vamos esperar também 7 dias, se ter alguns sintomas mais graves, né? E pedir radiografia, fazer um hemograma. Isso. Pode passar o slide. Então, opa, pulou um. É a questão da glicosimetria capilar é assim, o que logo vem em mente, né? Aquele teste do dedo, né? Pegar a gotinha de sangue e fazer o teste. Então, ó, deu uma glicose bem alta em jejum, né? Então, isso mostra que ela não está com controle do diabetes, ela vai ter que cuidar melhor, né? Então, ali, quando a gente entrar no plano de cuidado, a gente vai conversar o que ela tem que fazer mais, porque só o medicamento não está fazendo efeito. O medicamento sozinho não faz milagre se a pessoa não muda as condutas do dia a dia. E aqui vocês já trouxeram o coagulograma, eu achei muito importante, né? E outras também sugestões. Não sei se tem mais alguma coisa. Então, vamos passar. Então, aqui é a questão da asma, né? Aqui está, resumidamente, falando da questão também de poder ser alérgica, né? Então, tem que fazer esse diagnóstico para saber realmente a origem dessa asma. E mesmo que ela tenha muito tempo, mas pode não ter sido feito um diagnóstico correto, né? Então, era bom atualizar isso. Ou então, fatores que agravam a asma. Então, ela pode estar tendo naquele momento algum fator que acaba direcionando também para fazer essa tosse. Então, tem que investigar isso. Interações medicamentosas a gente já falou, né? Eu acho que a gente não precisa voltar. E cuidar de não misturar coisas, porque medicamento interage com medicamento, medicamento interage com planta. Então, antes a gente indicar uma planta medicinal ou um produto fitoterápico derivado da planta, a gente tem que saber realmente se não tem interação. Isso é muito importante. Próximo.
Então, agora para vocês trazerem sinais de alerta e lista de problemas. Então, qual é a diferença entre um e outro? Sinal de alerta é aquilo que o paciente está trazendo de novo, que ele não tinha. E a lista de problemas é já o que ele traz. Então, vamos pensar agora, qual é o sinal de alerta que é para a gente pensar o que está dando ainda além do paciente que não tinha antes, né? E o que ele já tem de problemas. Então, agora eu vou aguardar a opinião de vocês. Ele está utilizando o fitoterápico sem a orientação de um profissional. Foi lá e comprou, né? Está É, fazendo uma automedicação. exato. E se ele estiver usando, igual, não sei quem foi que falou aí do guaco com anticoagulante, né? Ou então algum anti-inflamatório também, um problema grave. E os riscos também de uso de fitoterápico sem a supervisão. É. Que mais? Eu acho que quando fala em sinais de alerta, eu acho que o sinal de alerta é a tosse que apareceu, né? É a tosse, exatamente. O sinal de alerta é a tosse. E os problemas é diabetes, asma, né? Que tem que ser acompanhado. Isso, é bem isso. Acertou na mosca. Então vamos continuar. O próximo slide é o Verificar se tem hematoma também, né? tá, hematomas. Ótimo, vou acrescentar aqui. Então aqui eu coloquei o que vocês já falaram. Próximo. Agora a gente vai voltar naquela história. O paciente é diabético, né? Se essa forma farmacêutica é a melhor. E eu, particularmente, não sei agora se esse xarope do herbário tem açúcar ou não, mas pelo que a Arizene falou, agora está meio que padronizado tudo com sorbitol. Mas vamos para a hipótese que ele tem açúcar. Então, a gente agora vai ver se essa forma farmacêutica é a melhor e que outras formas farmacêuticas, né? Não precisa ser necessariamente um xarope. A gente pode usar outras coisas. Aqui na Então, farmácia a gente tem a folha do xarope de guaco seca e tem também a tintura de guaco, que pode ser uma opção também. sim, ótimo. Aqui na Farma Verde também. Se alguém toma metformina, ou então quando a gente vou fazer a consulta, e se ele tiver uma glicemia acima de 125, que a gente faz a glicemia capilar, eu não distribuo xarope de guaco, e sim a droga vegetal ou então a tintura. Ótimo. Pode passar o próximo. Então, aqui eu coloquei o xarope de guaco, tá? Bem à esquerda da tela. Então, é com açúcar, né? Xarope simples, tá? Mas ali na direita tem a base para xarope, que pode ser o xarope simples, ou então o xarope simples 2, que não tem açúcar, tá? Então, o primeiro xarope simples é com açúcar e o segundo não. Então, vocês já trouxeram da questão da carboximetilcelulose, né? Que ela é mais espessante. Então, agradeço já os comentários de vocês. A sacarina e o ciclamato são os açúcares dietéticos. Então, aqui para substituir o açúcar de cana. E vocês trouxeram sorbitol que nem está aqui. Então, vocês já acrescentaram, contribuíram além da proposta. Então, quando um paciente tem já diabetes, o ideal é usar esse xarope simples número 2. E aqui vocês já trouxeram outras alternativas como sorbitol, né? Então, a gente já mais ou menos discutiu isso. Aqui a gente só trouxe, assim, para visualizar, até em termos de proporção de cada ingrediente de formulação. Próximo. Ô, Roger, se Sim, fizer uma tintura e usar ele como spray, a tintura, será que funcionaria? nunca vi um caso de usar a tintura como spray, mas pode sim. O que que eu acho? Opinião minha, tá? Como a tintura tem uma graduação alcoólica
Isso vai ter agora na sequência. Normalmente é de 60% a 80%, mesmo que algumas formulações tenham menos. Eu acho que fazer um spray e colocar direto na garganta acaba irritando, né, pela graduação alcoólica. Mas tipo fazer 40%. Daí sim, daí eu acho que não tem problema. Mas se for uma graduação mais forte, eu não acho legal. Acho que daí irrita, sabe? Então aqui a gente já citou outras formas farmacêuticas. Vocês trouxeram de usar a planta, né, que entra na infusão decocção. Vocês já trouxeram da tintura. Também poderia ser alcoolatura. E depois tem as outras opções, né? Extrato fluido, o xarope dietético que a gente já mostrou, o extrato seco é mais difícil de encontrar, ou a droga vegetal em cápsula. Então, tem várias opções, né? Próximo. Então, sempre as pessoas gostam de ter a planta na mão, né? E se estiver disponível lá na unidade de saúde a planta medicinal? Então, que formas de preparo poderiam ser sugeridas a ela? Vocês já falaram de fazer, né, infusão, decocção, tintura. Então, já foi adiantado o assunto. Então, a gente já poderia passar para o próximo slide. Mas não seria que a planta, a guaco, ela só pode ser utilizada, a droga vegetal, ela não pode ser utilizada a planta fresca? Que se passar um certo tempo, a não ser se você coletou e você preparou, mas se você Pode. deixar por algum tempo, ela não vai, né? Pode, Hum? pode. Daí assim, ó, até tem na sequência algo nesse sentido. A gente não sabe como é que vai ser feita a secagem da planta pelo usuário, né, na sua residência. Então, eu sou da opinião, para evitar problemas com a secagem, né, porque vamos que contamine com fungo, a gente não sabe como a pessoa vai secar em casa. Então, pegar a quantidade suficiente para fazer um uso não para muitos dias, né, para evitar problema na secagem. Então, pode sim ser usado planta fresca. A questão é que a planta fresca a gente tem que usar um pouquinho mais do que da planta seca. Eu vou trazer aqui duas ideias, pela minha experiência nesses anos de planta medicinal. Alguns dizem que é o dobro da planta fresca em relação à planta seca, para a questão da umidade da planta, né? Outros, tipo um professor meu de fitoterapia que trouxe a medicina védica para o Brasil, que é o professor Danilo Carneiro, ele tem a relação de 3 gramas de planta seca para 5 de planta fresca, que é quase o dobro. Então, é mais ou menos essas proporções se a gente usar a planta fresca. E a planta seca, a gente tem que cuidar como que a gente vai chegar na planta seca. Eu já tentei secar algumas plantas em casa e não deu certo, ela estragou. Plantas que têm mais umidade tem que ter um processo tecnológico, tem que ter uma estufa, tem que ter alguma coisa. A gente em casa não consegue secar, ela estraga mesmo. Então, uma dessas plantas é o boldo brasileiro. Não se consegue secar em casa. Ela estraga. A minha ficou escura, eu tive que jogar fora. Então, aqui você já falaram em decocção. Então, algumas plantas a gente recomenda decocção e outras infusão. Eu agora só vou falar um pouquinho mais, senão a gente não vai conseguir. Eu já vou adiantar um slide seguinte. O guaco, a Micânia aglomerata, é diferente da levigata. A levigata, ela tem mais cumarina e a folha dela é mais rígida, mais dura. Então, a regra é a Micânia levigata fazer decocção e a glomerata infusão, pela questão da dureza da folha, tá? Também aqui vocês já falaram em tintura. Eu coloquei aqui, em média, as tinturas são de 60% a 80%, mas tem tinturas de 45%, como a Elisene falou. Eu já vi outras de 55%, tá? Então, depende da formulação. Eu, particularmente, prefiro de 60% a 80%, porque já é
uma concentração de álcool que também já protege de contaminação microbiana, pelo álcool estar em uma concentração mais alta. Uma tintura com gradação mais baixa contamina bem mais fácil, tá? Então, eu prefiro de 60 a 80. E depois tem a alcoolatura, que normalmente é de 80 a 95% teor alcoólico. E a alcoolatura, ao contrário da tintura, a tintura se faz com planta seca e a alcoolatura com planta fresca. Então, essa que é a diferença básica entre tintura e alcoolatura e também o grau alcoólico. E depois o xarope que a gente já falou, né? Mas o xarope o paciente comprou na farmácia. Aqui são sugestões, caso ele consiga a planta seca. Ah, ele pode fazer uma decocção, uma tintura, uma alcoolatura, mas daí o profissional de saúde vai ter que orientar ele, né, para fazer corretamente. Próximo. O Roger, Sim. só para introduzir, eu quero levar, hoje eu não quero dar essa discussão polêmica, mas se for para trabalhar com álcool, eu prefiro trabalhar com cachaça, né? Aquela cachaça, sabe aquela 51, feita por uma grande empresa que tem controle de qualidade, né? E aí eu vou levantar. Quer dizer, muito cuidado com o álcool que usa, porque precisa ser um álcool, precisa ser analisado o teor de metanol. Eu acho que isso daí é uma discussão que a gente pode ter, sei lá, ainda tem mais 3 encontros, você também, que é um negócio que eu vejo como muito sério. Já trabalhei, tem um pessoal aí que está perto lá de Araraquara, eu já trabalhei como gerente de produtos Álcool Ferreira, que é um grande distribuidor de álcool bidestilado, quer dizer, o álcool neutro, e tem uma discussão séria do mercado brasileiro em relação ao álcool que é colocado à disposição e que muitas vezes o pessoal usa e acaba usando o álcool com especificações de álcool para comburente, e a especificação de carburante, a especificação da ANP é 25% mais alto do que o máximo de metanol permitido para ingestão. Então, isso daí é uma coisa muito séria. Como é que eu resolvo esse problema? Né? Eu resolvo esse problema ou usando álcool PA, né? Grau reagente, no qual eu tenho no certificado de análise de ausência de metanol, ou eu uso a cachaça, a velha 51, porque, por incrível que pareça, a cachaça ela tem que analisar metanol e não pode passar de 20 ppm, que é o que seria o álcool farmacêutico também, o álcool pela farmacopeia brasileira, farmacêutico, álcool segundo a certificação da farmacopeia brasileira, agora a 7ª edição, prescreve no máximo 20 ppm de metanol. Mas isso daí é uma discussão nova, né? Sim. Que, de repente, a gente pode até, quem sabe, fazer uma farmacovigilância e colocar alguma coisa em artigo científico. Mas, Claro. Luiz Eduardo, a gente usa o álcool cereal. Então, E o na que é o álcool cereal? farmacopeia brasileira tem álcool cereal. Não tem. A farmacopeia brasileira tem álcool etílico com especificações de álcool etílico. Não importa para a farmacopeia brasileira a origem do álcool. O que importa são os teores dos contaminantes, tipo metanol, aldeídos e benzeno. Entendeu? Essa daí é uma discussão longa. Uma discussão longa que eu vou parar por aqui para não dar rolo, não. Não, achei ótima a sua intervenção. Eu também. Até eu coloquei um slide agora no final da nossa aula, que logo já vai aparecer, só disso, né? Porque a gente escreveu lá no grupo de WhatsApp do curso, eu e o Luiz conversamos e eu disse, bem lembrado. Então, eu trouxe também um slide disso. Eu já vou resgatar esse assunto, contemplando a sua ideia e também puxando
pelo que a Eurizene falou do álcool cereais. Então, se a gente não quiser usar a cachaça, qual é a nossa garantia de usar o álcool cereal? Daí eu trouxe essa Hum. visão. Eu ia E, perguntar isso para Luiz, se eu podia usar o álcool cereal, porque a gente usa o álcool cereal. sim, daí eu trouxe isso num slide, já vou mostrar. Mas fora o álcool, que outro cuidado vocês iam trazer para essa paciente? Mais alguma coisa? Você fala que incorporar no xarope? Não, cuidado em geral, assim, dela querer usar a planta, como é que ela ia usar, algum cuidado, assim, ou algum outra mudança de rotina diária dela, né, para melhorar a questão de saúde, cuidado em geral da saúde, né, não necessariamente só o xarope. Eu perguntaria com relação à atividade física e alimentação, né? No diabetes é muito importante isso aí. Não só no Isso, diabetes, mas também, né? sim, Então, e é o que a gente preza muito na parte do raciocínio clínico, a gente tem que olhar muito para isso, que é como você falou no início, o medicamento em si não faz milagre, né? exato. E, e também, se a casa dela tem cortina, talvez é alergia, né, de alguma coisa, Isso, pode ser também. pode. Então, vamos passar o próximo slide. Ó, aqui eu trouxe a questão das plantas secas. Tem algumas plantas secas, quando eu quero secar em casa, elas podem se contaminar por fungos. E o guaco é uma das plantas, pode dar mais problema, porque se o guaco, na hora que a gente está secando em casa, que a gente não tem a estrutura de uma farmácia viva, com uma estufa, ela for contaminada com alguns tipos de fungo, e um fungo muito comum no Brasil é o Fusarium. O Fusarium ele está no milho, no amendoim, e eu acredito que todos os amendoins do Brasil são contaminados por Fusarium. Então, é muito fácil trazer o fungo para dentro de casa. E se a gente contaminar o guaco com esse fungo, o Fusarium é um fungo que faz essa transformação da cumarina em dicumarol. E daí o dicumarol é anticoagulante. Então, acaba trazendo ainda uma consequência pior para a saúde da gente se a gente está contaminando a planta com fungo, porque daí a gente já sabe que a cumarina tem, né, essa possibilidade de ação anticoagulante, mas o dicumarol é muito mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a secagem da planta em casa, tá? É Lá na só... Farma Verde a gente faz assim, ó, a gente retira lá primeiro. Segunda-feira a gente lava a planta. Na terça-feira a gente espera a planta secar, passar um dia, né? Na quarta a gente coleta a planta, as folhas do guaco e coloca para secar. Aí a gente coloca a temperatura indicada pelo formulário que tem na farmácia brasileira, lá na farmácia da natureza. E aí nós colocamos no congelador. Aí fica um dia no congelador. Na próximo dia a gente coleta uma amostra para fazer análise de fungo. Nesse Ah, dia que tá. se a gente fez e não tem nenhum fungo, não apareceu nada de fungo quando saiu o resultado, durante 5 dias, que é o que saiu o resultado, já pega imediato essa planta que nós já secamos para não ter proliferação de fungo, né? Já fazemos a tintura. Então, a gente não dá tempo para o fungo, né? Mas eu já esperei 30 dias para verificar se fizemos análise de fungo na droga vegetal e não apareceu. Ainda eu nunca achei nenhuma contaminação com fungo, com guaco, mas eu já vi várias pessoas falarem que quando ela ia fazer o xarope, perdia o xarope inteiro porque tinha contaminação por fungo. Então, a gente seca, faz a análise, né? Deixa no congelador, faz a análise, a gente coloca num papel laminado e costura ele, coloca no congelador e faz a análise. Depois que fez a análise, se não tem nenhuma contaminação de fungo, a gente já prepara, né, as tinturas para
né, para liberar para a população. Ah, ótimo. Deixa eu ver se eu entendi a sequência. Faz a colheita, lava, deixa um dia secando e daí no próximo dia tu já põe no Não, congelador? não. A gente lava a planta na planta mesmo, no pé da planta, como diz que planta não tem pé, Ah, na tá, planta. Lava tá, lá, na planta. tá. Aí a gente espera ela secar lá naturalmente, que a gente não Ah, lava a planta, a gente não pode lavar a planta. tá, Depois que a entendi. gente coletou, no outro dia, faça um dia para ela secar, né? A gente lava de manhã, coloca microaspersor, ou então lava com mangueiras, para tirar alguma contaminação que tem na planta antes de coletar. Tá. Aí a gente põe para secar, depois que secou, nós colocamos dentro de um papel, que a gente também pegou lá na Farmácia da Natureza e compramos aqui para a Farma Verde também, e põe dentro do congelador, fechado, lacrado, lá costurado. E deixa um dia inteiro no congelador. Isso. Ah, ótimo, agora entendi. Ah, uma técnica a mais, né, para a gente aprender. Obrigado. Próximo slide. Aqui é o que eu já tinha comentado, né? Que a glomerata é infusão e a levigata é decocção, tá? Então já conversei. Próximo. Isso aí eu não sabia. Pensei que era tudo infusão, mas foi bom, então, Sim, saber, né? sim. E aqui, em homenagem ao Luiz, então, ó, eu coloquei um pouquinho do álcool, tá? Então, se é álcool de cereais, tá? Primeiro que no Brasil tem dois tipos de álcool: o álcool etílico da farmacopeia, que é esse grau farmacêutico, e aqueles para fim carburante, tá? Então, nós, para fazer medicamentos, óbvio que a gente vai usar o da farmacopeia. Só que daí, se a gente tiver a opção de álcool de cereais, tá? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter? A gente tem que usar um com laudo, para saber que não tem metanol e aldeído, além do normal, tá? E adquirir de lugares confiáveis, como farmácia de manipulação, que elas também recebem o produto com laudo, ou então de fornecedores de álcool autorizado, que também tem que ter um laudo. Então, assim, a gente se protege para não ter um álcool com um metanol muito elevado. Eu acho que é o último slide. A vigilância, olha isso. Sim, pode Olha, falar. a vigilância, ela verifica qual é se a gente tem o laudo do álcool, né, quando eles vão fazer a inspeção. Tá. Agora, Algum? desculpa, Roger, Sim, que nesse laudo tenha a análise do metanol. Ou sim, que o laudo diga que é o álcool farmacêutico, o álcool etílico segundo farmacopeia. Quer dizer, sim. se alguém me dá um laudo que diz ele veio da usina XYZ e ele é 95 graus de L, não está me dizendo absolutamente nada. Concordo, tem que ter lá a dosagem do Luiz, metanol. Ele Isso. tem então que vou fazer ter. uma propaganda, viu, Luiz? Quando você Ah, for, vou fazer uma propaganda. Quando você for comprar o seu álcool cereal, você compra da Ideal Fórmula, que é aí de São Paulo. Eles que fornecem para a gente a Ideal Fórmula. se ele tiver análise de, ou segundo farmacopeia, ou pelo menos análise de metanol, pelo menos, porque não é só essa, mas pelo menos análise de metanol, a gente já tá usando o produto mais correto, entendeu? Porque a gente vai cair pelo menos no álcool que deveria ser o álcool grau potável, que foi retirado da legislação lá pelo início dos anos 2000. É o que eu estou dizendo, esse negócio é meio Então, você complicado. faz uma descrição aí, porque igual tem muita gente aí que tem farmácia viva, para quando a gente for comprar, passar por licitação, a gente comprar esse álcool que você está falando aí, faz uma Mas descrição desse álcool. por isso que eu já falei com o nosso presidente da associação, do nosso atual presidente da Associação Brasileira de Farmácia Viva, para a gente colocar, para que se coloque isso em discussão. Entendeu? Agora, eu sou um teórico, eu não tenho farmácia viva, eu não tenho nada. Eu estou dizendo, não tenho nada.
Eu sou só um cara que estudou um pouquinho de teoria, entendeu? Mas, Luiz, Então, coloca lá no fórum da plataforma só assim aqueles tópicos que você acha mais importante para o laudo, né? Metanol, é, que daí a gente vê o o, pessoal vai atrás. Roger, Roger, os tópicos que eu acho mais importantes é atender a farmacopeia brasileira. Quer dizer, a farmacopeia brasileira ela é clara. Se você vai um, um produto pretendendo que ele seja um medicamento, entendeu? Você tem que usar os insumos segundo está descrito na farmacopeia brasileira. Ponto. Entendeu? Mas se Então, você tem, Luiz, uma farmácia viva, que você tem um alvará sanitário, o alvará avisa do seu município, exige que o álcool seu seja da farmacopeia brasileira. Se você tem, avisa, pelo menos aqui em Montes Claros, ela é bem rigorosa. Tudo que a gente produz, de produto que a gente compra, insumo farmacêutico, de tudo, eles querem saber detalhes. Olha, até na RDC 67, para, né, para comparar com a RDC 18, para ver se tem alguma alteração, porque eles procura o que é certo. Então, igual aqui mesmo, para a gente comprar qualquer coisa, já na licitação a gente tem que colocar lá que está de acordo, que tem que estar de acordo com a farmacopeia brasileira. Qualquer um, igual, vamos comprar creme maravilha, anético da Lê. mesma forma. Maravilha, Lê. Maravilha. Mas isso daí não é não é não é usual. Isso daí não é uma totalidade. Eu lhe digo pelo que eu ouço as pessoas falarem, e eu já fiz perguntas, inclusive dentro do grupo de farmácia viva, entendeu? Às vezes esse cuidado as pessoas não percebem a gravidade de usar um álcool que não seja o álcool farmacêutico, entendeu? E a gravidade dele é o quê? É a presença dos contaminantes, né? Mas é o que eu estou dizendo para vocês, esse negócio de usar álcool que não seja farmacêutico ou álcool que não tenha esse tipo de análise cromatográfica para uso humano, seja cosmético, seja potável, seja em tintura, isso daí é uma discussão que vai longe. Não, eu sinceramente, não queria levantar ela aqui agora na sua integralidade, não. Por isso eu acho muito Entendeu? importante, Luiz, todo mundo que Mas tem. agora, se Hein, você Luiz? respeita isso, se você usa só álcool farmacêutico, ótimo, meus parabéns. Vocês estão completamente, não vou dizer dentro da lei, mas vocês estão tomando todos os cuidados de farmacovigilância para fazer o seu produto. Meus Então, parabéns. por isso que eu acho importante todo mundo que tem farmácia viva ir fazer o curso lá na Farmácia da Natureza, que eu aprendi, a minha farmácia só tem 4 anos. Nem fez ainda, dia 27 que vai ser 4 anos de farmácia viva. Então, assim, tudo que a gente tem, a gente aprende lá. Nós ligamos para a Ivanice, ligamos para Fábio, ligamos para Ana Maria, até Vitor, a gente que está lá no Brasília, a gente, né, pergunta, não, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer consciente, sabe? Assim, porque você vai entregar para a população um produto que a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas ela exige qualidade, né? Então, você tem que ter qualidade desde o início. Então, por isso que a gente faz controle de qualidade de tudo, de droga vegetal, controle de qualidade do produto fitoterápico, né? Que até numa farmácia magistral não faz tanta coisa quanto a gente aí faz numa farmácia viva. Quem tem farmácia viva sabe. O Nilton mesmo, nós fazemos controle de qualidade na farmácia nossa, na nossa farmácia. O Nilton, ele paga para fazer essa parte de controle de qualidade. Então, é muito importante, né, esse controle de qualidade. E o álcool está dentro desse controle de qualidade. A gente sabe que a realidade muda de farmácia viva para farmácia viva. Mais algum comentário do caso clínico, daí a gente já vai passar para o outro.
Mais algum assunto? A gente acho que vai passar só uns 15 minutinhos, tá, pessoal? Mas esse último caso ele é mais rápido. Então, já pode passar, por favor. Então, a gente vai falar sobre um paciente em uso de diurético tiazídico e do CN junto, na forma de fitoterápico. Próximo. Então, é um paciente feminino de 45 anos e é no cenário da UBS. Próximo. Então, qual é a queixa principal? Fraqueza a 10 dias, alteração dos batimentos cardíacos, palpitações e câimbras. E o passado do paciente: hipertensão arterial sistêmica, sobrepeso, obesidade, constipação intestinal, nega alergias ou outras doenças. Então, ele tem a questão da hipertensão bem controlada por usar a medicação, tá? Mas não consegue controlar o peso. O IMC sempre alto. Então, ele usa ela usa hidroclorotiazida e o CN. Só que olha só, o CN extra seco, cápsula 100 miligramas, 2 cápsulas à noite, ela já está usando há 5 meses, tá? Então, isso que a gente vai ver. Exame físico. Bom estado geral, corada, hidratada, acianótica, anictérica. A pressão está boa, a frequência cardíaca também. A respiração também está normal. O abdômen globoso de difícil palpação, porque o paciente está obeso, né? E a ausência de edemas nas pernas. O MC está em 28. Então, a questão dos exames complementares, o sódio está dentro da faixa, o potássio um pouquinho baixo, e o perfil lipídico, glicídico, renal e hepático normais. Então, com esse cenário, o que vocês mais perguntariam a ela? Agora que vem a questão polêmica. Vamos lá. Ah, eu não perguntaria nada. Eu pediria para ela parar com o seio. Sim. Entendeu? Eu também já falava isso com ela, pelo amor de Deus, tira isso da sua vida. Isso, dá uma parada com o Sene, entendeu? Principalmente porque, se você for ver aí, ela até deve ter perdido peso, porque o IMC dela diminuiu de 30 para 28. Isso. Entendeu? Ou seja, ela já está perdendo água É, ou gordura. Espero que seja gordura, mas ela já está perdendo alguma coisa. Diminuiu aí, sim. entendeu? E o que mais? Mas eu, essa semana, me deparei com isso. Com gente que estava tomando diurético, ou seja, cardiopata, por algum motivo, ou pelo menos hipertenso. Estou querendo tomar chazinho. Não. Antes de tomar chazinho, começa. Que, aliás, é uma coisa lá do casulo. Que antes de tomar qualquer coisa, a grande pergunta é: você está tomando água suficiente na sua vida? A questão do Cara, sene e qualquer planta que tenha antraquinonas é o seguinte, né? O recomendado é usar de 1 a 2 semanas no máximo, tá? só. E a casca estragada é pior ainda. Essa é só 1 semana, porque ela é a mais forte de todas, tá? Então, e muitas vezes a gente vê as pessoas não seguirem isso, né? O meu avô foi um caso que ele deixou o intestino dele totalmente sem funcionamento, ficou com atonia intestinal, porque ele tomava um fitoterápico na forma de pasta diariamente Ah, para ir aos pés, e no fim o intestino dele só funcionava se ele usava isso. Então não. ele não teve mais Círculo intestino. vicioso, né, Roger? Sim, fica vicioso, o intestino não funciona mais. Por isso que a Anvisa recomenda de 1 a 2 semanas de uso. É só para aquele momento, é de constipação mesmo, não é para perder peso. Não é essa a finalidade. Mas o que vocês mais perguntariam, além da questão do sim? Mais alguma coisa? Volto a dizer, a questão da água. Tá. Não, é Qual é, importante. qual é a tua ingestão de água? Lembrando que
que a ingestão de água recomendada é de 30 ml por quilo de peso corpóreo, né? Isso Isso. bate fácil 2 litros por dia e o pessoal não toma nenhum. Eu É. sou dessa, eu odeio água, gente, eu odeio, não gosto de água. Eu coloco uma gotinha de limão siciliano todo dia na água para me beber água. Gente, Sim, valoriza. o Sim, quanto é importante a água que o colega está falando aí, eu pego diariamente problemas renais por falta de água. Uma ureia alta, já de 80. Se ele tiver de 35 a 45 anos, quando não toma muita água, a ureia já fica 50. E aí vai sim. diminuindo a taxa de filtração renal desses pacientes e vai aparecendo retenção de edema na perna também. E então, a água aí, a questão que ele está falando aí, o nosso colega, é importante, viu? É importante. Eu sempre falo para as pessoas, ó, o rim é igual uma planta. O rim precisa de água para poder trabalhar. A planta precisa de água para sobreviver. Assim mesmo é o rim. Então, a água é importante demais para a função renal. Obrigado. Dá para passar o próximo slide? Então, eu coloquei quem indicou o Sene e por que usar por tanto tempo, né? Não tem lógica, né? E como está o intestino após tanto tempo de uso do Sene? Acho que com 5 meses de uso, deveria já estar com diarreia, né? Ou já, não sei, né? Ou o intestino totalmente sem funcionar. Então, isso E também dá uma cólica, não sei como é que o povo aguenta tomar Sene. isso. Eu voltaria na tecla de novo, de alimentação e atividade física. Isso. Sim, Isso. sim. Sim, isso a gente vai ver também no plano de cuidados. Agora, sinal de alerta e lista de problemas, a mesma coisa, né? Então, vocês já entenderam a manha. Sinal de alerta é aquilo que o paciente traz e os problemas é que o paciente já tem. Então, rapidinho aí, resumindo. De alerta, fraqueza, Isso, câncer e alterações dos sinais cardíacos, né? Os isso, batimentos. isso. E o que E ela já tem? lista de problema é hipertensão e obesidade. Isso. Constipação Consti- crônica. Pois é, a constipação a gente não sabe se resolveu ou não, né? Porque a paciente não relatou e na anamnese não foi perguntado. Então, foi uma falha na anamnese, né? Então, pode passar o próximo slide. Então, é isso que vocês falaram. E ainda tem a hipocalemia, né? Na questão de lista de problemas, né? Então, próximo slide. E qual seria a causa da hipocalemia? A potencialização, a potencialização do Sene com o diurético. Isso. Os dois fazem perda de potássio, né? Daí unindo um com o outro piora mais. Então, já resolvido o problema. Próximo. Então, é isso que está escrito aqui. Como a gente está no adiantado da hora, né? Eu não preciso ler, mas aqui está explicando a função da hidroclorotiazida, que um dos problemas é a hipocalemia e o CN também, tá? Então, é uma potencialização do problema da hipocalemia usando os dois juntos. Próximo. E agora, plano de cuidados. A Bianca já falou, alimentação, atividade física. O que mais vocês estariam no plano de cuidados? Suspender o uso de Sene, Isso, fazer uma reposição de potássio, isso, poder substituir também o hidroclorotiazida por outro diurético. Aí isso tem vai que ser o Avaliação médico. nutricional que Bianca já falou, atividade Isso. física. A troca do medicamento depende da orientação médica. E Mas muito muito bom. importante também que aqui a gente faz uma educação em saúde. Muito bom, tem o grupo dos diabéticos, dos hipertensivos, colocar isso, né? Porque às vezes as pessoas nem sabem que se utilizar hidroclorotiazida junto com Sene, que vai ter uma hipocalemia. Isso. Então, próximo slide. Então, aqui está educação em saúde, né, que é a gestão da perda de peso, reeducação alimentar com nutricionista, evitar automedicação, né.
Porque a gente não sabe se esse CN foi uma indicação de algum profissional, que provavelmente não foi, ou se foi indicação de algum conhecido, né? E Eu não encaminhamento sei se não foi, não, viu, Roger? Tem gente que não sabe que causa isso. Tem gente que acha que planta, profissional de saúde acha que planta não faz mal. É natural, não faz mal. infelizmente tem isso. E É, sim, Luiz. não, engraçado que você falou assim, uma falha na anamnese. Eu cá comigo pensei, não, 90% de chance de não ter tido anamnese, ou seja, não passou por um profissional de saúde. É. Né? Aqui Essa é uma grande questão. sim. Aqui eu Nenhum tipo. não coloquei atividade física, mesmo sendo importante, porque primeiro a pessoa tem que resolver essa questão da hipocalemia para não afetar a questão cardíaca, tá? Porque vamos que o paciente tenha um mal súbito fazendo uma atividade física pela hipocalemia não estar controlada. Então, a atividade física seria o passo seguinte: controla a hipocalemia e daí vai para o exercício, tá? Então, são cuidados que a gente tem que ter para não comprometer mais ainda o paciente. Então, por isso que tem que caminhar o médico com urgência para correção dessa hipocalemia. E fazer também, talvez, um eletrocardiograma para ver como é que está a questão cardíaca e ver se ela não precisa de um psicólogo, porque às vezes a pessoa está com um peso mais elevado, porque ela fica compensando na comida algum problema que ela tenha. Então, a gente tem que ver o contexto de vida do usuário. Por que que ela está com esse excesso de peso? O que está acontecendo? É algo hormonal ou é algo que ela está ingerindo alimento em excesso para compensar alguma frustração, algum trauma, alguma perda? Às vezes a pessoa perde um parente, perde um emprego e compensa na comida, né? Então tem que se avaliar tudo isso. Isso é uma visão integrativa, medicina integrativa. Próximo. E aqui você já falaram em suspender o seno, né? E que outro filtrado poderia ajudar. Então, vamos supor que o paciente ainda tenha problema no intestino, tá? Então, qual é a sugestão que vocês dariam de um outro fitoterápico que não seja agressivo ao intestino, né? E que seja bom para o paciente? Plantago. Isso, Isso. plantado. Eu adoro plantado. Isso. Então, pode Roger, passar o próximo. Sim. né? Deixa eu fazer um discursinho. Tá. Uma coisa que a gente estava ali no slide, manda para o nutricionista. O que nós, farmacêuticos, estamos presentes, somos os profissionais que mais estamos presentes para o contato imediato, porque Sim. nós estamos não em cada, aqui em São Paulo é em cada esquina, mas a gente está sempre, você tem farmacêuticos abertos nas cidades, prontos para serem acessados pela população, mais até do que os médicos e nutricionistas. Uma coisa que o farmacêutico ele tem que lembrar, principalmente se ele quer trabalhar com planta medicinal, é que planta, antes de ser medicinal, ela é comestível, ela é alimento. Então, por exemplo, esse caso aí, o aumento do trânsito intestinal, ele passa, sim, pelo aumento da água, ele passa pelo aumento da atividade física, mas também passa pelo aumento da ingesta de fibras que necessariamente não precisa vir do psíquico plantado. Sim. Exatamente. Entendeu? Sim, eu concordo. A gente tem que lembrar de dizer para o pessoal, come certo, muito mais do que se medica certo. Sim. Não, concordo plenamente. Eu aqui trouxe uma opção de substituição, como você já falou, do Psyllium, mas, claro, é reeducação alimentar. Próximo slide e a Bianca já pode falar. Bagaço de laranja, a laranja é integral, Sim, né? Mamão, entendeu? sim. O mamão, Banana da terra. o mamão depende do mamão, né? O Formosa irrita o intestino, o papaya não. Então, a gente tem que usar uma... No caso dela, já ia indicar o papai.
né? Mas, principalmente, primeiro, tomar água. Sim. Bianca, o que que você queria comentar? Ou não, Eu nada? já falei do psyllium e agora eu botei uma reaçãozinha de palmas para o que o colega falou, Ah, que é ótimo. a maior quantidade de fibras que vem das verduras e frutas, né? Então, isso Isso, ajuda. isso. Aqui eu coloquei. Algumas pessoas usam aloe vera também, mas é proibido o uso oral de aloe vera. Tem que cuidar. Por isso tudo que a gente falou, né, do intestino. Então, aqui eu trouxe dois tipos de psyllium, né? Tem o psyllium indiano, que é a Plantago ovata, e tem o psyllium que é chamado também de tanchagem pela semelhança com a tanchagem, que é a Plantago indica. Então, também muito conhecida como Plantago psyllium. Então, se usam as sementes dessas plantas, tá? Então, são plantas bem rasteirinhas, né? Vocês estão vendo, são baixinhas e são altamente resolutivas. Tem só mais um slide. Então, aqui que eu coloquei que é o laxante à base de plantas mais recomendável para a constipação crônica, para a gravidez e amamentação. Então, tem mais segurança de uso, né? E as sementes são classificadas como laxativas de volume, porque como elas têm essas fibras que o Luiz tanto falou, né? Elas acabam fazendo essa absorção de umidade e isso vai fazer com que tenha um aumento no trânsito intestinal. Mas para esse caso tem que tomar água. Se não tomar água com o plantago, vai dar constipação, vai ficar na mesma. Então, se não tomar água, não adianta nada. E E não também tem a traquinona, né, Roger? não tem antraquinona. Então, a plantago não irrita o intestino. Ela é um lubrificante intestinal porque ela ajuda a aumentar o peristaltismo, mas para isso tem que tomar água. Ela tem um probleminha que ela pode diminuir a absorção de alguns nutrientes, como minerais e vitaminas, incluindo magnésio, zinco, cobre, cálcio e vitamina B12. Então, também tem que maneirar. Não é um uso assim por muito tempo, tá? Próximo. Acho que é o último. É isso. Algum Ameixa comentário integral, mais? desculpa. Ameixa integral, ameixa Isso, seca, isso, cara, né? isso. Uva Uva passa. passa. Mas, gente, tem tanta fruta por esse Brasil afora aí, A fruta é entendeu? Que ótima, mas a pode. gente não pode ingerir em excesso pela frutose, né? Sim, Senão dá sim, mas esteatose hepática. tudo Tem tem que ter tudo isso. coerência. Isso. Tudo tem Eu que ter esqueci. coerência. Eu não sei se vocês têm mais algum comentário desse caso, porque eu esqueci Não, um detalhe do caso anterior, que deu o chafal na sequência. não, acabei. Tá. Então, ali a gente tinha comentado algum substituto do guaco, né? Se não é uma tosse produtiva, caso a gente quisesse, né? Eu pensei em tosse alérgica, porque eu já tive momentos de tosse alérgica. Claro que é um caso bem diferente daquele, mas vamos supor que seja uma tosse alérgica. Eu resolvi com a casca da romã. Eu tinha uma tosse já por 2 meses, não resolvia. Quando eu fui para a romã, ela tirou em 24 horas a minha tosse. Resolveu, né? Então, a romã é maravilhosa. No meu caso, resolveu muito. Claro, que E aquele o paciente... chambá? O Xambá ele tem a mesma indicação do guaco. É expectorante, broncodilatador, antitussígeno. Então, vai para a mesma linha do guaco. É que o Xambá é encontrado muito no norte e o guaco é mais no sudeste e no sul. Então, é esse regionalismo maravilhoso que o Brasil tem, né? Então, os casos de hoje foram um pouco mais simples, os das próximas aulas vão ser mais complexos. Daí eu vou querer discutir muito com vocês os regionalismos, porque a gente tem aqui do norte ao sul do Brasil. Eu vou querer que vocês tragam as experiências de vocês, o que que vocês usam nas regiões, porque a gente vai puxar muito isso, vão ser aulas muito enriquecedoras, que a gente vai trazer propostas de prescrição. Então, para isso, eu vou contar também com a participação de vocês, certo? Então, hoje foi assim, para dar uma esquentada. E nas próximas aulas, eu vou tentar usar uma ferramenta muito legal, que é o Mentimeter, para a gente fazer algo interativo, tá? Vamos ver se funciona. Porque daí, quando eu colocar a pausa para discussão, vai abrir uma lista de perguntas e vocês vão respondendo
ou pelo celular, pelo computador, e daí as respostas de vocês vão ficar todas juntas num esquema que vai dar. Vai ser muito legal. E daí o que é mais votado fica maior. Então, é uma experiência que vão tentar fazer no próximo encontro, no próximo mês. E espero que não dê problema de novo com a minha projeção, que hoje ele não aceitou a minha projeção. E é engraçado, foi só aqui no link da plataforma, que num link de Zoom em separado que eu testei com o técnico, funcionou. Então, não sei o que aconteceu. Não sei se vocês têm algum comentário. Eu peço desculpas pelo pequeno atraso, né? 20 minutos, mas a gente conseguiu falar. Desculpe se eu falei um pouco rápido, mas eu acho que ficou tudo bem claro. E parabenizo as contribuições de vocês e deixo agora vocês fazerem algum comentário final. Eu queria saber mais sobre a casca de romã. Como que você fez? O chá? Como foi? Eu fiz decocção, tá? 3 minutinhos de decocção, porque ela logo já libera bastante, né? Claro que eu fragmentei o máximo que eu pude, daí eu coei, deixei amornar e fiz gargarejo. Foi ótimo. É que a romã tem muito tanino, né? E o tanino, eu talvez já estava com a minha garganta também com talvez umas microlesões, porque eram 2 meses de tosse, né? E daí com isso provavelmente cicatrizou. E como a romã também tem ação antibacteriana e antifúngica, se eu tivesse alguma infecção, acho que ela também já teria ajudado a eliminar. Então a romã é ótimo, ótimo. E qualquer Gente, coisa você... aprendi muito, hein? Aprendi Obrigado. muito, hein? Aprendi bastante, hein? Muito boa as aulas aí, viu? Parabéns Obrigado. aí, hein? Eu agradeço, fico muito feliz. Vocês podem perguntar na plataforma, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp também para quem quiser comentar alguma coisa. Eu coloquei o link na plataforma. Mas se alguém quiser conversar comigo no privado, sem ser na plataforma, sem ser no grupo, fiquem à vontade, tá? Então é isso. Eu agradeço muito a paciência de vocês por esses problemas técnicos que deram. E eu espero ver todos vocês no nosso próximo encontro, né? Com mais colegas, né? Então, gratidão, tá? Um ótimo sábado, um feliz final de semana para vocês. Um grande abraço. Muito Abraço obrigada. para Tchau, vocês tchau. também. Tchau, gente. Foi muito bom. Bom final